Você pode perder a sua fazenda. Entenda os riscos da sua propriedade ser desapropriada pelo INCRA. Sou Cirone Godoy França, engenheiro agrônomo, advogado e perito judicial há mais de 30 anos. Atuo em todo o território nacional nas áreas de consultoria em agronomia e direito agrário, avaliações, perícias judiciais e extrajudiciais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Acre. Por que nesse momento se faz crucial adotar ações de proteção à sua propriedade rural? 5 principais razões são: primeira, o crescente número de invasões de propriedades rurais no ano 2023. Segunda, a insegurança jurídica, tendo em vista que o ministro Fachin declarou que a propriedade produtiva poderá ser desapropriada caso não cumpra a função social. Terceira, o baixo valor das commodities que desincentivou os investimentos no agronegócio. Quarta, o atual governo nomeou novos superintendentes do INCRA, os quais estão alinhados à suposta reforma agrária, principalmente nos estados onde a economia está voltada para o agronegócio. E quinta, a CPI do MST, que não criou um relatório conclusivo. Mas, Cirone, como que se inicia o processo de apropriação? Através da notificação. O imóvel poderá ser indicado pelo movimento social e o INCRA tem 120 dias para notificar o proprietário ou de iniciativa do próprio INCRA. Outra questão que podemos lembrar é no caso da invasão, que vem causar grandes prejuízos ao proprietário, tanto na questão psicológica como financeira. Por outro lado, o imóvel invadido não poderá ser desapropriado, ficando blindado por 2 anos. Normalmente é porque está sendo visado um imóvel vizinho ou próximo na região. Outra questão relevante é o marco temporal da notificação, que para os dados todos do levantamento e cálculos serão baseados 12 meses anteriores à ciência da notificação do proprietário do imóvel. Cirone, como que ocorre o processo de desapropriação? Após ser emitida a notificação e a ciência do proprietário rural, esse recebe um rol de documentos a serem apresentados e também nessa notificação vem a data da vistoria. Lembrando que esses documentos, especificamente no que diz respeito à produtividade e ao desempenho da propriedade, correspondem a 12 meses anteriores. Já no que diz respeito à vistoria, normalmente vem 3 ou 4 profissionais do INCRA e também poderá ser acompanhado por um técnico dos movimentos sociais. Nessa situação, temos que considerar que o produtor deve ter o seu engenheiro agrônomo para acompanhar esse processo, tanto para analisar a documentação a ser entregue, bem como acompanhar essa perícia para que seja feita da forma mais clara e certa, objetiva, no sentido de proteger a sua propriedade. O que o INCRA avalia? O INCRA avalia todas as potencialidades do imóvel, no que diz respeito a solo, vegetação, recursos naturais, produtividade agrícola, produtividade pecuária. Para essas questões, o INCRA tem basicamente 2 índices, que é o GU e o GE. O GU é o grau de utilização e o GE é o grau de eficiência da exploração. O GU tem que ser acima de 80% e o GE acima de 100%. Como que isso ocorre? O GU é em relação à área aproveitável do imóvel e o GE é 100% em relação a uma tabela específica que leva em conta a região e o município localizado imóvel, e também índices de produtividade. Como funciona? Nós temos índices de produtividade para a agricultura e para a pecuária. Os índices
de agricultura, para café, cana, arroz, milho, soja, eles são considerados apenas de uma safra anual. Não é considerada área em sucessão, e sim em consorciação. Grau de eficiência de exploração. Para a pecuária, existe uma tabela que considera a unidade animal, que seria teoricamente uma vaca de 400 quilos. Normalmente, uma propriedade que tenha uma exploração convencional, ela tendo aproximadamente 1.000 cabeças, ela vai ter em torno de 630 a 650 unidade animal, que é uma estatística que a gente tem de mais de 200 propriedades levantadas. Até agora falamos em produtividade, a qual é representada em números. No entanto, a questão da função social, ela é de cunho pessoal do técnico que está avaliando, uma vez que vai avaliar reserva legal, APP, risco à erosão, a questões trabalhistas, que é documentação dos funcionários, qualidade de alojamento, banheiro, uso de EPI, registro em carteira, e também essas questões de uso adequado, plantio de plantas permitidas. Nós temos que considerar que muitas vezes a propriedade ela é produtiva tecnicamente, mas não consegue comprovar documentalmente, que é o quesito mais relevante que o INCRA analisa. Você pode citar alguns casos que você vivenciou de fazendas produtivas que foram classificadas como improdutivas? Sim, pois acompanhamos mais de 200 fazendas em processo de desapropriação. Nós tivemos um caso de um arrendamento, onde o arrendador arrendou a fazenda vizinha, colocou uma quantidade de gado nessa fazenda, no entanto não abriu ficha de inscrição e nem de vacinação dessa fazenda, e foi a vistoria e esse imóvel vizinho foi desapropriado. Outra situação foi num inventário onde foi vendido quase todo o gado para pagar custas, e quando chegou a vistoria, faltou gado, a fazenda improdutiva foi desapropriada. Outra situação, nós tivemos que um proprietário tinha várias fazendas e tinha um armazém, e ele colocava todo o produto naquele armazém e considerava aquela inscrição, e no entanto não abriu inscrição nas outras áreas e teve áreas desapropriadas. Tivemos casos também do cara comprar a fazenda e essa fazenda ser improdutiva. Dali 3 meses tem um processo de vistoria, e daí foi contado o gado dos 3 meses dele e os 9 meses anteriores do antigo proprietário que não tinha gado, e a fazenda também deu improdutiva. E se a vistoria classificar a propriedade como improdutiva? Se a propriedade for classificada como improdutiva, o INCRA notificará o proprietário do imóvel para que em 15 dias ele apresente o laudo de contestação. Esse laudo de contestação poderá ser aceito pelo INCRA e o imóvel sai do processo de desapropriação, ou poderá não ser aceito e continua o processo de desapropriação. É feito um laudo de avaliação do imóvel, é feito um laudo ambiental e um laudo de aptidão para ver quantas famílias poderão ser assentadas. Isso aí se chama o kit decreto, que é enviado ao presidente da República para que ele assine o decreto de desapropriação por interesse social desse imóvel. Como se inicia o ato jurídico de desapropriação? Após a assinatura do decreto, o INCRA solicita ao Tesouro a emissão das TDAs para o pagamento da terra nua e o recurso para o pagamento das benfeitorias. Ele ajuiza uma ação de desapropriação junto à Justiça Federal, juntando essas TDAs e esse recurso para as benfeitorias, e também ele pode, nesse momento, pedir a emissão na posse. Havendo a emissão na posse, o INCRA entra com o processo de infraestrutura, onde coloca estrada, casas, energia e seleção dos beneficiários. Já chegando a esse ponto,
o processo fica praticamente irreversível, embora esteja ocorrendo debates jurídicos sobre a desapropriação e o valor do imóvel. Qual a importância da contratação antecipada de um engenheiro agrônomo para defender sua propriedade de ser desapropriada? É relevante lembrar que as entidades de classe prestam um serviço muito importante no que diz respeito à defesa dos direitos coletivos dos produtores rurais. No entanto, nessa situação, nós temos que pensar que o produtor tem que preparar a sua defesa individual da sua propriedade. Para isso, ele precisa contratar um engenheiro agrônomo com experiência, com vivência e que consiga organizar tanto o que diz respeito à documentação como a questão da produção do seu imóvel para enfrentar uma futura vistoria. Como escolher o profissional certo para essa consultoria? O proprietário rural deve procurar um engenheiro agrônomo com experiência e vivência na área de vistorias do INCRA. Nesse sentido, tem que lembrar que nós temos muito trabalho na avaliação documental como na avaliação de campo. O profissional tem que conhecer solo, vegetação, recursos naturais, além de ter um conhecimento profundo na legislação agrária, legislação ambiental e também não esquecer que tem muitas adequações no que diz respeito à função social da propriedade. Como você costuma conduzir seu trabalho nessas defesas? Primeiramente, deveremos considerar que o proprietário deverá apresentar os dados referente aos 12 meses anteriores à notificação. Para isso, deveríamos fazer um laudo técnico para avaliar a produtividade e o atendimento da função social da propriedade. Nesse laudo prévio, nós chegaremos a duas situações. Se o imóvel for produtivo e atender a função social, ele deverá manter-se produtivo e atendendo a função social. Se o imóvel for considerado improdutivo ou tem algum problema na função social, deveremos corrigir e transformar esse imóvel em produtivo, atendendo a função social e não sendo passível de desapropriação. Lembrando que tudo isso deverá ser comprovado documentalmente e tecnicamente. Havendo a notificação, qual a continuidade do seu trabalho? Vamos acompanhar a vistoria, sustentar esse laudo técnico e também sustentar esse laudo em outras fases do processo, caso seja necessário. Qual a importância de ter esse laudo da pré-vistoria? Apresentando esse laudo, que comprova que o imóvel é produtivo, guarnecido da documentação exigida, dificulta ou até impede o INCRA de provar o contrário. Ao passo que, quando não for apresentado esse laudo e o INCRA considerar o imóvel improdutivo, fica o ônus do proprietário provar que é produtivo, favorecendo o INCRA em manter o processo de desapropriação. Uma dica final: assim como você contrata um seguro de carro para não perder esse bem, contrate um engenheiro agrônomo capacitado para não perder sua propriedade, um bem seu e de sua família. Meus contatos são através da minha empresa Área Consultoria Limitada, e-mail cironegf@gmail.com e pelo WhatsApp 67 99 683 6627.